Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva essa casa, de oração e do nosso trabalho. É com grande satisfação, honrar o convite do Iluitei, mas na palestra da noite de hoje, onde se comemora os 32 anos, no plano físico, da existência do Centro Espírita ou de livro. Na verdade, tudo programado, para espiritualidade. Isso na abertura, na apresentação, fundação dessa casa, eu deixo bem claro. Nada ou forma de improviso quando se trata da obra do membro. Quando se trata da transformação da Terra. Por que eu afirmo isso? O próprio Emmanuel diz que Jesus é o grande governador espiritual da Terra. Todos nós que aqui aportamos na nossa jornada reencarnatória, não estamos aqui também de improviso ou pelo acaso. Todos nós estamos aqui com um único objetivo: nos ajudarmos, fazer com que a Terra mude através das nossas ações concretas no bem. Tem uma obra que eu gosto muito, Os Mensageiros, e lá nós temos uma mensagem psicografada, ou melhor, transmitida por André Luiz a Chico Xavier. E nessa obra nós vamos ver que milhares e milhares de pessoas aportam do mundo espiritual para a Terra, devidamente preparado para o trabalho no bem. E vejam, senhores, senhoras e senhoritas, os espíritas não chegam aqui de improviso, passam por um tratamento, um treinamento intensivo, passa por esclarecimento, estudo e prática. Mas é claro, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ou não abraçarmos a tarefa, sermos coadjuvantes na tarefa ou na missão de Jesus de renovar a Terra. Nós temos esse papel. E as casas espíritas são também prolongamento das nossas colônias espirituais. São portos de luzes de acolhimento aos espíritos encarnados, nós que temos as nossas dificuldades do dia a dia, ainda envoltos numa série de imperfeições morais como fúria, raiva, egoísmo, vaidade, orgulho. Claro que não estou me referindo aos espíritas. Os espíritas não têm, obviamente, essas imperfeições, mas, se porventura tiver, nós estamos dentro desse parâmetro, ou dentro dessa população que precisa ser acolhida e esclarecida, nos dando uma chance de renovação no bem. E também os nossos irmãos que já desencarnaram, que aqui ainda permanecem em sofrimento, em equívocos, em perseguições, são acolhidos e esclarecidos na casa espírita. E também é um ponto de luz para os espíritos que chegam, que são encarregados do acolhimento a todos, aos transeuntes, às crianças, aos idosos, às pessoas que estão em perigo em leitos de hospitais. É aqui na casa espírita, nessa instituição, que os espíritos vêm ter um porto, uma paragem para continuar nas suas tarefas, capitaneada por Jesus. O tema de hoje, da noite de hoje: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quando o Espírito de verdade pronunciou essa frase, nós temos ali na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo uma reflexão ou a necessidade de se refletir sobre essa mensagem que se impõe. Tudo que nós conhecemos hoje nas Escrituras, nos tratados, nos pensamentos que se desenvolveram ao longo dos séculos, partem de um ponto principal, de um ponto muito importante, que é o advento da figura de um profeta chamado Moisés. Moisés foi um grande legislador entre os judeus, também um general, um líder político e religioso, e nos legou uma parte do que nós conhecemos hoje das leis divinas, contempladas ou cristalizadas, como nós chamamos, os 10 mandamentos. Quem de nós não conhece os 10 mandamentos? Com todos, ou uma parte deles, permanecido como nós chamamos como leis divinas, que foram transmitidas por Deus a Moisés. Moisés teve um papel muito importante de preparar um povo
ainda mordado no politeísmo, mas avançando agora para o monoteísmo, tendo a ideia de um Deus único, onde Moisés prepara através não só das leis divinas, mas também por meio das suas leis civis, importantes, para disciplinar um povo, prepará-lo há alguns séculos antes para receber uma figura muito importante que se aproximaria da terra. Moisés teve esse papel. Moisés deixou o Decálogo, o Antigo Testamento. E a partir de então, o processo de evolução espiritual, de consciência espiritual, estava já se projetando na terra de algum tempo. Até que Jesus, que é o governador espiritual da terra, então se aproxima da terra. No segundo momento. O primeiro, segundo Emmanuel, foi quando da formação da terra, né? Quando a terra se desprendeu do sol, numa massa incandescente, segundo o relato no livro A Caminho da Luz, Jesus então coordenava a formação da nossa terra há em torno de 4,5 bilhões de anos. E Jesus então retorna à terra, próximo à terra, quando da sua reencarnação, próximo à sua reencarnação. E Jesus agora se mostra como a segunda grande revelação. As mensagens trazidas por Moisés foram importantes, mas foram se distorcendo ao longo do tempo. Então Deus, na sua bondade infinita, permitiu que a verdade superasse as trevas. E Jesus veio à terra. Jesus encarnou aqui na terra para nos deixar lições preciosas, valiosas, que nós temos até hoje. O Evangelho de Jesus, a boa nova que Jesus nos pronunciou na sua pequena passagem aqui reencarnado sobre a terra. O seu Evangelho é a síntese, é a expressão pura do que nós conhecemos como amor. O amor é o primeiro mandamento que o Espírito de verdade nos recomenda. E Jesus, então, diante da maldade do coração endurecido dos homens, mesmo das lições valorosas, do amparo, do acolhimento que Jesus legou à humanidade, os homens ainda tinham seu coração endurecido pela vaidade, pelo ódio e pela violência. Jesus então é crucificado, mas Jesus não morreu. Jesus nos mostrou ainda que a vida, ela continua, ela é perene. Jesus retorna à terra. Uma passagem bem interessante, Atos dos Apóstolos, Jesus retorna ainda. Se apresenta no caminho de Emaús, também vai ter com os seus apóstolos, no momento em que se reúnem e onde seus apóstolos o reconhecem. Mesmo após a crucificação, Jesus disse que a vida, ela continua, que o reino dele, o reino em que Deus nos oferece ainda não é desse mundo. Que a verdadeira vida ela não transcorre aqui na terra, mas num reino celestial, um reino renovado. E Jesus deixa a sua lição e encoraja os seus apóstolos na missão difícil de divulgação do cristianismo ainda primitivo. E se seguem a luta dos apóstolos, a luta de Paulo. Então, Saulo, agora transformado em Paulo, na divulgação do cristianismo. No seu equívoco inicial de perseguir os cristãos, os homens do caminho, aqueles homens simples, que tinham uma casa simples, que acolheu aqueles mais desvalidos, aqueles abandonados pelo poder temporal da época. E Paulo ainda, embora conhecedor das leis mosaicas, Paulo, um judeu, se equivocava ainda. Mas Paulo, um espírito nobre, um homem inteligente, que vai ter a sua conversão na estrada de Damasco e ali se renova e passa a ser, então, o grande divulgador do cristianismo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história de Paulo, contado sob um outro prisma, sob o prisma de Emmanuel, com informações riquíssimas, nós temos a obra Paulo e Estevão, obra belíssima. Eu particularmente gosto de presentear algumas pessoas com essa obra mesmo. Pessoal, mesmo para quem não é espírita, as pessoas ficam impressionadas
É um livro muito bem escrito, né, com informações preciosas, valiosas mesmo, uma obra excelente. Mas, mesmo diante do esforço de Paulo, dos apóstolos, que foram muitos trucidados, a mensagem de Jesus parecia estar morta. Mas ela continuava nos porões, diante das perseguições, mas lá estava mantida a chama ainda do amor verdadeiro, do cristianismo primitivo. Mas nós sabemos que o poder temporal, as nossas imperfeições, a nossa sede de poder ou vaidade, nos leva a cometer equívocos em nome do que nós chamamos religião. E a humanidade, obviamente, não foi privada dessa situação. Ao ponto em que uma verdadeira nuvem espessa cobriu a terra. Parecia não haver esperança, mas Deus incumbiu Jesus de ser o governador da terra. Jesus prometeu que jamais nos abandonaria e que ele trabalharia incessantemente para a renovação da nossa ordem, enviando de tempos em tempos espíritos de escol esclarecidos para impulsionar a terra. Francisco de Assis, por exemplo, no início do século XI, XII, e tantos outros que vieram após esses nomes elevados, diante da dificuldade de trazer, de manter acesa a mensagem de Jesus. Mas uma nova era se avizinhava, do desenvolvimento intelectual. A ideia da reforma protestante, para tentar romper a ideia de união do Estado com a religião, com favores inconfessáveis que existiram ao longo da história. Pois bem, mas ainda esse movimento não conseguia romper a barreira, não conseguia trazer para o homem, para a mulher, o esclarecimento necessário para a grande renovação. Surge um movimento, então, renovador e revolucionário, o iluminismo. Surgido no século XVIII, com grande foco ali na França, não só na França, mas em outros países, e a ideia de renovação, do racionalismo, da ideia de liberdade, da ideia de igualdade. Essas ideias foram tão fortes que atravessaram o oceano e chegaram à América, que embasaram a Revolução Norte-Americana, a independência. E vejam, a França foi um grande berço dessas ideias libertadoras, igualitárias. Mas ela eclode nos Estados Unidos. Base para a Revolução Americana, mas também estimula um movimento na própria França, culminando com a Revolução Francesa, lá em 1789. Então, uma mudança muito grande de um Estado onde nós tínhamos pessoas, uma pequena parcela das pessoas numa situação extremamente favorável e a grande massa da população em sofrimento e total desamparo. Vem a Revolução Francesa. Aquelas ideias que pareciam que iam renovar a Europa, a França, também tomam um outro caminho tortuoso. Todos os abusos são cometidos na Revolução Francesa, até que lá do plano espiritual, o espírito que já havia reencarnado, então é retomado, ele é tocado no seu coração por uma missão muito importante. Napoleão chega à França e estabiliza aquela situação de desvario da Revolução Francesa. Vejam, no livro citado por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, há um encontro no plano espiritual, preparando e esclarecendo Napoleão da sua importância para a França, do seu papel renovador, no seu papel estabilizador daquela nação. E lá estavam os grandes espíritos, patriarcas da França e também Allan Kardec. Mas Napoleão Bonaparte, falho, obviamente, conseguiu executar parte da tarefa que lhe foi confiada. E nós temos, ainda como consequência disso, importantes decisões tomadas por Napoleão, que alcançam os nossos dias até hoje. Por exemplo, o sistema métrico que nós utilizamos, ele unificou, né, em grande parte, e nós utilizamos.
a fomentação da escola pública, a separação do Estado e da religião, a ideia de Estado laico que nós temos até hoje, são valores importantes que esse espírito se preparou. Mas veja, Napoleão também se perdeu na vaidade, escravizou povos, invadiu países, enfim. E todo o processo, então, se desmonta e a França segue adiante e a Europa também. Um novo pensamento agora explode, uma época de eclosão da ciência. Veja, não podia mais nenhum pensamento religioso vetar ou proibir o desenvolvimento da ciência. Então, épocas de descobertas que se surgiram no século XIX, aos montes, enfim, influenciando o pensamento, influenciando a forma de pensar, como as pessoas se comunicavam também, porque havia o desenvolvimento agora intelectual, tecnológico e científico da humanidade. Agora o racionalismo estava posto. A ideia ou a doutrina, aquela baseada em dogmas inquestionáveis, hoje já não eram naquela época aceitas. Então o ambiente se preparava agora, depois de todo esse tempo, para o advento de informações ou de uma doutrina, como que ia revolucionar a história da humanidade. Em 18 de abril de 1857, chega em Paris, vimos da mão de Allan Kardec o Livro dos Espíritos, o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Aquilo choca a sociedade, porque Kardec, Denis Arrivai, não era uma pessoa ligada à ciência, à educação. Ele resolve lançar então essa obra que passa pelo escrutínio de várias mentes brilhantes da época. Novas informações, não tão novas assim, ou informações com outro aspecto de racionalidade se colocava e que choca a sociedade daquela época. O Espiritismo não inovou ao trazer informação, o fundamento da reencarnação. A reencarnação é tão antiga, a ideia de reencarnação é tão antiga quanto a própria humanidade. E o que dizer da comunicabilidade entre aqueles que já envergaram uma roupagem física, já viveram aqui, morreram ou desencarnaram e que se comunicam? Nada de novo. Mas uma grande novidade se colocava. Agora, como isso funcionava? Qual era o grande segredo? Será que isso é algo sobrenatural? Ou isso tinha uma explicação segundo o grande conceito divino, a unidade das leis divinas? Como isso se processava? Então a doutrina espírita vem sim inovar ao explicar esses fenômenos. Não é algo sobrenatural ou fora da órbita, e sim fazendo parte de uma grande parte das leis que não se conheciam, que estava relegado ao plano, enfim, do absurdo, do sobrenatural, agora com explicações bem importantes sobre o prisma da ciência positiva da época. Então a doutrina espírita causa esse impacto justamente por isso, e vai nos abrir uma página muito importante. O Espiritismo, segundo Kardec coloca, não vem a ser mais uma religião. Mas, aliás, o Espiritismo é uma religião? Vejam, no conceito tradicional de religião, não. Em Espiritismo você não tem, dentro de uma estrutura hierárquica, por posição doutrinária, não. Nós temos organização administrativa apenas para a manutenção da casa. Mas não há, cargo ou posto, somos do alto ou baixo escalão, ou se eu faço parte da equipe mediúnica, eu estou no escalão X. Não, não há isso. Não há isso. Mas ela tem um ponto, um valor importante, que é a ideia de nos religar a Deus. Essa frase é muito importante. Muitas vezes no movimento espírita a gente repete as coisas e não dá a devida profundidade. Para que, quando nós estamos já no movimento espírita por algum tempo, então a gente ouve, tal, não causa tanto impacto. Mas veja, não foram nenhuma ou duas pessoas que depois de ingressar no movimento espírita que revelaram-se para pessoas, a mim e pessoas próximas, que diz que o espiritismo
refez a paz ou construiu uma ponte de paz com Deus. Ela refez a relação com Deus. Sabem por quê? A ideia do Deus perseguidor. E a pessoa relatou até uma brincadeira, que dizia assim, quando você estava fazendo alguma coisa incorreta, ó Jesus atrás de você, a pessoa se assustava até. Veja a imposição pelo medo. E sem contar o medo da condenação eterna. Então o Espiritismo tem um papel fundamental nisso. Gente, é um processo, para quem aqui a Casa Espírita, tem os grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, enfim, as casas em geral hoje estão empenhadas. Gente, é impressionante quando você percebe no rosto, na expressão das pessoas, a mudança. Quando procuram conhecer a doutrina espírita e se religam, aí o papel religioso, o aspecto religioso da doutrina espírita. Nos religar a Deus. Entender Deus, a sua forma, diante das nossas condições também de conhecer Deus, né? Mas do básico, que nas questões iniciais do Livro dos Espíritos, os Espíritos revelam a Kardec, Deus, justiça, bondade, seus atributos. Ou como lá em João, Deus é amor. Essa é a premissa básica para a gente entender a divindade, o processo que nós vivemos aqui, a nossa relação com Deus e também para com o próximo, sempre de amor. Pois bem, e dentro desse processo todo de chegar da doutrina espírita, ela também traz um papel importante, filosófico, de reflexão. Reflexão. Reflexão sobre as mensagens que nós recebemos, lá do outro plano. Quais são as consequências dos nossos atos? Aliás, de onde é que nós viemos? O que é que a gente está fazendo aqui? E qual é a nossa destinação? Para onde iremos? Essa reflexão ela se impõe. A doutrina espírita provoca isso em nós. Mas para que haja provocação, a gente precisa ter um mínimo também de conhecimento da doutrina espírita. E o que dizer do aspecto científico da doutrina espírita? Muitos espíritas entendem assim, olha, eu acho que eu posso viver sem entender o aspecto científico da doutrina espírita. Não, meus caros, isso é impossível. Nós temos essa trindade aqui, mas ela forma todo o corpo doutrinário espírita. Eu dou um exemplo bem clássico, bem simples aqui. Pessoas que trabalham com fluidoterapia, com passe, a técnica do passe, por exemplo. A quantidade de informações que o passista precisa ter para prestar um bom trabalho de fluidoterapia, de passe, exige conhecimento do aspecto científico. Por que precisa desse conhecimento do aspecto científico? Vejam, o Espiritismo ele vem lançar uma nova luz para a humanidade dizendo o seguinte, olha, não há secção ou separação absoluta entre as leis que nós chamamos de leis morais com as leis que regem os fenômenos físicos, porque todas são leis divinas e elas interagem o tempo todo. O tempo todo. Para quem está nos trabalhos da mediunidade, as ondas, frequências, como se trabalha isso? Como é que se processa o fenômeno mediúnico? Você não conheceu o mínimo, pelo menos, do campo da ciência espírita e também no campo da ciência natural, das leis naturais, que compõem e que regem todo o universo. Esse é o desafio da doutrina espírita, não da doutrina espírita, para nós compreendermos a doutrina espírita. Pois bem, como o Espírito Verdade de 1860 disse, olha espíritas, recomendo vamos colocar como 2 mandamentos, mas 2 orientações importantes. A primeira, amai-vos. É claro que a gente não pode ficar apenas aqui fechado no estudo. É importante, importantíssimo. Mas o primeiro ato, mais importante, é o acolhimento, é o amor. É a caridade, que é o amor em ação. Isso é importante. O primeiro ato é de amor. Nós nascemos num ato de amor. A nossa existência, saindo das mãos do Criador, das mãos de Deus, um ato de amor.
O amor ele vai resumir toda a doutrina de Jesus, todo o evangelho de Jesus, um grande evangelho de amor. Amor incondicional à humanidade. E vejam, quando Jesus, nos seus atendimentos que eram feitos, os seus acolhimentos e esclarecimentos, Jesus, uma coisa bem importante que Jesus fazia, Jesus ele não partia de julgamentos. Notaram isso? Não formação de juízo de valor, que é um pouco diferente, mas de julgamentos. Ah, eu não vou fazer isso porque você é samaritano ou samaritana. Ah, você é um judeu, então eu não vou atendê-lo por isso. Não, mas você, mulher adúltera, se violou as leis civis, você eu não atendo. Alguém tem alguma menção ou ideia, ou já viu isso escrito em algum evangelho? Você tem notícia? Não. Jesus fazia o quê? Jesus acolhia. É o amor que é interessante, é o primeiro ato que nós devemos ter, porque revela o evangelho de Jesus. Quando nós vamos procurar, então, a definição de amor, nós temos várias definições. Paulo definiu bem, né, o amor numa roupagem filosófica, lírica até, né, onde os namorados e namoradas oferecem a sua amada ou seu amado, que é o amor, é paciente, tudo crê, tudo espera, não é isso? Mas o evangelho nos traz um conceito de amor bem importante. O que é o amor? O amor, na verdade, pessoal, é a sublimação dos sentimentos. O amor está relacionado ao nosso desenvolvimento espiritual. Bem na nossa infância, nós só tínhamos instintos. Sobreviver, se comer, brigar, etc., se manter vivo. Exato. Pouquinho depois, nós começamos a desenvolver sensações. Sensação de bem-estar, de querer estar próximo. E, num outro ato de desenvolvimento da racionalidade, aí nós desenvolvemos os sentimentos, em geral. E a sublimação, o sentimento mais elevado, segundo colocam os espíritos, é o amor. Amor é que nos une. Nós estamos aqui por amor, não estamos? Estamos. Amor a Deus, a Jesus, as pessoas que nós temos relação no dia a dia, que queremos bem. É por isso que nós estamos reunidos aqui. É por isso que essa casa foi erigida, foi erguida. Por amor. O amor é esse sentimento que vai unir as pessoas. Essa casa foi construída, por isso nós estamos reunidos aqui. As canções foram compostas, executadas, estamos aqui reunidos num foco de alguém que está reproduzindo um som, ou cantando, e nós nos reunimos. Porque isso nos traz um sentimento bom de bem-estar e de acolhimento. E amar, segundo os espíritos, é ser reto, é ser leal, é ser probo, é fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E veja, é também amar, é que nós nos aproximemos do próximo e possamos entender a dor do próximo, para suavizar essa dor. Então os espíritos sintetizam a ideia do amor. Não o amor que nós conhecemos romântico por uma pessoa, etc. Isso também, mas é no sentimento, é no conceito mais puro do que seja amor. Um conceito bem mais preciso. Então, o amor pode se manifestar e deve se manifestar nos nossos dias, nas nossas ações, no dia a dia. Uma mãe que acorda todo dia às 5 da manhã, chama seu filho, prepara o café, a roupa para a escola, etc. Ou então, uma pessoa que está perdida, você oferece ou se coloca de pronto para uma informação. Ou cede a sua passagem no trânsito. Olha, estou aqui e vem meio que um carro, eu paro. Por favor, pode passar, né? Está esperando. Eu passei por uma experiência aqui em Juazeiro. Eu tentei mudar a rota e fui parar lá na saída. Eu entendi a entrada aqui. Fui embora. E aí, pessoal, eu falei assim, gente, eu perdi a palestra. Faltam 5 minutos. Eu estava lá, indo lá para a saída lá. Enfim. E aí eu falei, como é que eu vou retornar, gente? Aí eu parei no posto, dei sinal, fiquei esperando. Falei, ninguém vai parar. Gente, sério. Os carros que vinham de Juazeiro para Petrolina, eles pararam todos e eu fiz um retorno. Falei, gente, impressionante.
Gente, o máximo. Aí eu cheguei até pra Clélia, eu falei: "Clélia, olha, os os mentores da casa estão trabalhando bem, me acompanhando, ó, na minha inabilidade como motorista". Pois bem, pessoal, isso é um gesto, um ato de amor, e não nos custa nada. Nós só temos a ganhar com isso. Lembre-se, pessoal, o desenvolvimento do sentimento de amor, de ser leal, probo, desejar o bem ao próximo, aquilo que você gostaria que fizesse a você, te faz uma pessoa muito, mas muito melhor, mas muito melhor. Mas é claro que nós somos levados pelos sentimentos, mas o Espiritismo nos chama no aspecto racional. Quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Nem sempre, mas ele traz uma informação importante. Mas o progresso moral depende do intelectual. Depende do desenvolvimento intelectual. Porque os espíritos trazem essa informação. Pessoal, quando nós vamos... Me digam aqui, pessoal, me digam aqui. Sinceramente, quem é capaz de entender ainda todas as mensagens que Jesus, ou já é capaz de fazer isso, todas as mensagens que Jesus trouxe nos evangelhos? Quem é capaz de falar: "Não, isso aqui eu sei, a aplicação é essa"? Nós não sabemos. Nosso conhecimento ainda, né, temos certas dificuldades sobre o conhecimento ainda do vasto cabedal que Jesus tinha, que chegou à Terra e que teve que explicar uma linguagem muito simples, um idioma muito pobre, que é o aramaico, questões complexas de filosofia, complexas de filosofia. E nós estamos aqui hoje tentando, né, ali estudando, refletindo, errando, mas tentando, que isso é importante. Então vejam, Emmanuel, ele diz que é impossível nós evoluirmos se estivermos ainda no nosso cativeiro de ignorância. Então nós precisamos romper esse cativeiro, essa prisão de ignorância que nos prendem ainda. Quando nós falamos, como por exemplo, a questão do desenvolvimento, o estudo da mediunidade, André Luiz diz que se nós não estudarmos, nós não refletirmos, enfim, nos voltarmos para conhecer a doutrina espírita, a nossa função, o nosso trabalho será sempre de subnível. Nós vamos estacionar, nosso trabalho não será bom, nós não seremos bons instrumentos para a implantação do bem na Terra. Nós não seremos, então, aquele elemento importante de renovação da Terra que nós desejamos, um mundo melhor, um mundo de paz. Por quê? Se nós abandonarmos ou não nos dedicarmos a conhecer o Espiritismo, que reflete as leis de Deus, nós vamos ser trabalhadores medíocres. Não é mesmo? Mas a pergunta é: Marcos, o que é que nós devemos estudar então para conhecer as leis de Deus? A doutrina espírita. E quais as obras? Basicamente, né, basicamente entre aspas, 5, chamado Pentateuco da doutrina espírita. Que obras são essas? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e, por último, a Gênese, as obras básicas da doutrina espírita. E tantas outras obras complementares. Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro fantástico, pessoal. Um livro fantástico. Né? Obras importantes que seguiram após vários anos de publicação. As obras psicografadas por Chico Xavier, de Emmanuel, Maria Dolores, André Luiz, que abre para todos nós um mundo vasto de experiências no plano espiritual. Chico Xavier relata que quando ele foi mandar os escritos, né, os manuscritos na época, para a editora, e aí o presidente da federação falou: "Ô Chico, estão dando umas informações aqui
que, assim, pediram para perguntar se é isso mesmo. Aí eu falei: "Espera aí, eu vou perguntar com a Emmanuel". Emmanuel fez que Emmanuel coordena nessas ações de André Luiz. Aí ele perguntou, Emmanuel falou: "Não, é isso mesmo". Aí falou: "Ó, o Emmanuel falou que é isso mesmo, são essas informações". Que nós vamos ver, pessoal, nas obras de André Luiz, quando nós nos debruçamos sobre as informações que lá são trazidas, como na obra, No Mundo Maior, né, e também Obreiros da Vida Eterna, é um colega Sócrates, do Grupo Espírita de Petrolina, eles têm um trabalho interessante. Algumas informações lá da época, essas obras foram escritas no início dos anos 1940. Ele traz informações tecnológicas do mundo espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, para você ter uma ideia, uma veneranda desce a coluna espiritual e ela não aparece ali. Nós estamos falando em 1940, pessoal. Ela aparece, a descrição ela aparece numa tela de alta resolução. Não, 1940? No Brasil acho que não tinha televisão ainda, né, mas nessa maneira que nós conhecemos, tinha um tubo, né, uma TV que servia para tudo, né, pessoal? Aquecedor, enxugava a roupa também, né, você deixava a roupa ali à noite para secar, tudo isso, menos resolução. E vejam, pessoal, não só isso, informações também no campo da medicina, no mundo maior, pessoal, onde se trata de problemas no campo da saúde mental, quando se preocupava aquela época, pessoal, que não se falava sobre isso, era um tabu falar sobre saúde mental, que as pessoas eram separadas numa categoria muito cruel, sãos e loucos. Não era isso? Essa obra ela veio revolucionar a medicina. Muitos médicos e profissionais da área de saúde se debruçam e falam: esse livro é muito atual. E lá também, com as informações trazidas por André Luiz, todos os meios preventivos para nós protegermos as nossas células cerebrais. Livro fantástico também, recomendo a leitura. Então vejam, então o estudo é importante. Agora o estudo também precisa ser bem direcionado, e as casas espíritas estão preparadas para isso. A Federação Espírita Brasileira oferece, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tanto online quanto presencial. Aí você deve se perguntar: ah, Marcos, mas eu não posso estudar sozinho? Veja, pessoal, Jesus, quando foi divulgar o seu evangelho, veja, a divulgação do evangelho de Jesus é na prática. Ele não fez sozinho? Ou ele fez em grupo? Grupo. E quando nós as pessoas que fazem parte do grupo podem trazer informações importantíssimas. São pessoas dos mais variados setores da sociedade. E aí, naquela reunião semanal, informações valiosas são trazidas, importantíssimas para o estudo. Agora, é necessário também estudar e praticar, mas a teoria vai nos dar uma prática mais segura em tudo, na nossa maneira de nos portarmos na sociedade, perante o próximo, a nossa relação com Deus, enfim, o nosso papel como seres espirituais ainda em evolução. Ivone do Amaral Pereira, ela cita que o estudo também é uma forma de nós promovermos a reforma íntima. Porque a reforma íntima pressupõe que nós tenhamos conhecimentos do fundamento da doutrina espírita, desse consolador, dessa doutrina renovadora. A partir do momento que eu conheço os fundamentos da doutrina espírita, eu começo a promover em mim uma reforma íntima. Quer um exemplo? Você deve pensar assim: reforma íntima eu tenho que pegar um roteirozinho na casa espírita e seguir ele passo a passo. Não, não é isso. Veja, a partir do estudo organizado, sistemático da doutrina, diz lá, nós somos hoje espíritos, estamos encarnados em razão de débitos, por exemplo, que temos no passado. A partir do momento em que eu estudo a doutrina espírita, eu consigo identificar em mim alguns vícios morais. É por isso que eu estou reencarnado, para superar esses vícios. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, pessoal. Isso que é difícil, quando eu venho em uma casa espírita, falar sobre isso, sobre maledicência. Não há, o espírito ele não pratica maledicência, fazer fofoca. Então veja,
Se você faz 100 fofocas por dia, uma hipótese. Aí você fala, olha, eu não posso fazer fofoca, porque isso, obviamente, vai atacar as minhas células cerebrais. Ou meu centro de força, laríngea, deve passar por coisas boas, trazer luz, eu estou trazendo as trevas. Então, de 100, eu só estou agora 99. Isso é uma reforma íntima? Eu tenho que segurar, passou 99 hoje, amanhã 98, 95, e eu vou nesse crescer, isso é uma reforma íntima. Você menos irascível. Eu vou evitar entrar em discussões que não me levam a lugar nenhum, apenas me desarranjam, me deixam mais nervoso, ou conversas de baixo PU vibratório. Eu evito. Isso é reforma íntima. A gente pode praticar a todo instante. Mas para que eu saiba disso, que essas conversas, ou que algumas atitudes me prejudicam como um ser espiritual, como um ser da criação, que eu preciso conhecer a doutrina espírita. Então a reforma íntima parte desse pressuposto. Porque veja, Allan Kardec, ele categoriza, vamos colocar assim, o Livro dos Médiuns, alguns espíritas. Eles já têm algumas categorias de espíritas, assim ele coloca, nós podemos colocar dessa maneira. Ele diz que existem espíritas que são espíritas experimentadores. Eles acreditam nos fenômenos, ele vê aquilo, né? Um olhar científico, adora aquilo ali, gosta de participar às vezes, né? Mas ele não estuda a doutrina espírita, aquilo apenas lhe excita os sentidos. Ele gosta de ver os fenômenos. Ele diz que existem espíritas que são assim. Mas isso muda a vida do espírita experimentador? Não. Ele continua olhando aquilo ali como algo para lhe entreter. Nós vamos ver lá nos primórdios, no espiritismo, né, os fatos que antecedem o advento do espiritismo, que na Europa nós tínhamos várias pessoas que depois do jantar, né, como sobremesa, iam fazer o quê? Mesas girantes, copinho, não é isso? Exato. Aquilo não modificava as pessoas, era um entretenimento. Kardec diz que existem pessoas que são assim. Existem os espíritas que são estudiosos, mas não praticantes. São aqueles que sabem todas as questões dos espíritos, conhecem muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, céu e inferno, as obras complementares. Sabe todas as obras de André Luiz, de Emmanuel, já leu todas. Mas continua exatamente a mesma pessoa egoísta, a mesma pessoa raivosa, ou seja, a doutrina espírita não entrou nele. Ele vive, ele acha até bonito também, nossa, ele se emociona de assistir vídeos na internet sobre palestras, né? De Divaldo, enfim, de Chico Xavier, chora, enxuga as lágrimas e continua fazendo as mesmas coisas. O grande desafio é, ainda, entender aqueles chamados espíritas exaltados. Pessoal, e aqui vem um chamamento muito importante, que no movimento espírita precisamos ter muito cuidado, que são chamados espíritas exaltados. São os espíritas que pensam ou imaginam que todas as informações que vêm do mundo espiritual são corretas. Tem uma passagem que Erasto, no Livro dos Médiuns, diz o seguinte: se você quiser que as pedras falem, elas irão falar. Elas irão falar. E aí está o grande cuidado, porque o grande cuidado é isso. Com esclarecimento, com o estudo, com a instrução, com conhecimento da doutrina espírita, nós vamos evitar processos hoje de fascinação em centros espíritas que podem, pessoal, desencadear o que pode desmantelar um trabalho de anos por vigilância dos membros de uma instituição espírita. Então nós vamos ver aqui que existem espíritos que passam mensagens, são mentores ou ditos mentores da casa e que não passam pelo crivo da razão dos encarnados. Em casas espíritas perguntam, vamos perguntar ao mentor qual é a cor que nós vamos pintar a casa espírita, gente? Não. São atribuições nossas de encarnados. E outra, toda informação tem que passar pelo crivo da razão. Veja, o que Kardec disse sobre as informações que lhe eram mandadas por médiuns? Ele aceitava todas?
Ele tinha um critério para aceitar as respostas da universalidade e da concordância. Uma resposta contraditória descartar. Não incorporar é um critério muito científico para isso. E nós assim devemos ser. Então, também existem no livro dos médiuns chamado espírita exaltado. Tudo que algo extrafísico, extracorpóreo, o espírito disse, ele entende que é verdadeiro. Por quê, pessoal? Falta a compreensão de que esse nosso irmão, que não está mais encarnado, ele vai retornar à pátria espiritual com todo o acervo, com toda a herança que ele produziu aqui. Se ele não fez nada ou tinha uma vida X, ele vai ser X no mundo espiritual. A nossa passagem para o mundo espiritual não nos torna santos, mais inteligentes, não. Nós vamos continuar essas pessoas aqui. Então, o momento de estar aqui encarnado é para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E por final, pessoal, existem os espíritas, os chamados verdadeiros espíritas. Quem são os verdadeiros espíritas? Quem são? São os espíritos evoluídos? Eles também são. Também são. São eles? Só hoje, no mundo em que nós estamos, os verdadeiros espíritas são aqueles que conhecem as suas deficiências, as suas dificuldades. O conhecem por quê? Porque se depararam com a doutrina espírita, e a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, fez pensar, olha, se eu estou aqui e eu sempre fico colocado numa posição hoje em que eu sou testado a todo tempo para ver se eu tenho paciência, se eu sou generoso, ou se eu tenho que ser, eu tenho um resgate com uma pessoa. Porque veja, eu casado com uma pessoa, me divorcio, e aí a gente continua sempre junto. Ah, mas então seu pai é com 20 anos, mas estão sempre juntos, e em alguma situação eles se encontram, não conseguem se afastar fisicamente. Pode até ser legalmente, mas fisicamente, aí você tem que pensar, pô, peraí. Alguma coisa a gente tem junto para resgatar, não é? Aí você começa a refletir sobre, será que eu devo ser mais paciente agora? Ou se eu tenho os meus filhos, né? Os filhos, e esses filhos sempre, outros filhos, alguns são com uma relação muito boa, de carinho, de amor e de respeito, mas o outro não. Aliás, dá a impressão que competem o tempo todo. Um não respeita o outro, e chega até muitas vezes as vias de fato. Aí é um alerta para todos nós espíritos. Opa, peraí, tem uma coisa que eu preciso mudar aqui. Eu sei que ainda eu não vou estabelecer uma relação de afeto e de carinho, ou meu ex ou com a minha ex-companheira, ou com o meu filho, mas nós vamos procurar mudar esse cenário. Pelo menos não evitar o mal com o mal, como disse Jesus. Esse é o verdadeiro espírita, reconhece e luta para domar as suas más inclinações. Ele emprega todo esforço para a sua renovação íntima. Vai continuar imperfeito? Vai, por um tempo. Mas esse é o verdadeiro espírita. Esse é entender o que é o espiritismo em nossas vidas. E, só para fechar, pessoal, aqui de maneira bem, para não alongar muito, uma mensagem do livro, eu acho que é um livro que, quando chegou, impactou a todos nós, um livro chamado Transição Planetária, que foi ditado por Manuel Filomeno de Miranda, e psicografado por Divaldo Franco, que coincidia com a época do tsunami no oceano, na Ásia, né? Onde milhares de pessoas desencarnaram. E aí isso me preocupou na época, porque o número passava de 500.000 pessoas. Gente, isso é uma catástrofe sem precedentes. Mas assim, foi noticiado como se fosse só 500.000 pessoas lá desencarnaram, né? Um tsunami. Pois bem, e aí nessa obra, além de retratar essa situação de sofrimento e de dor, nós tivemos uma lição também preciosa do amor. E lá relata Manuel Filomeno de Miranda que várias vertentes religiosas, pessoas que integravam aqui na Terra, várias vertentes religiosas do cristianismo, enfim, do hinduísmo, se reuniam para receber, acolher aquelas almas recém-desencarnadas. E lá ainda uma mensagem de esperança se colocava, que a nova era
já estavam num processo adiantado na terra. Aqueles espíritos então deixariam a terra, desencarnariam, e outros espíritos encarnariam aqui para promover a renovação espiritual da terra. É o que diz Kardec no capítulo 18 da Gênese, a nova era que já estava se implementando. E Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que apenas se nós diminuirmos na terra essa grande sombra da ignorância, a vitória do bem e do amor vai se tornar incontestável. E só então nós teremos um amanhecer de uma nova era. Portanto, meus amigos, meus companheiros, é na noite de hoje que nós ficamos com essa mensagem renovadora de fé e de esperança. Assim como Jesus, né, estava descansando naquela embarcação, atravessaram o mar, e aí os seus discípulos, seus apóstolos, ficaram inquietos diante da tempestade, não é mesmo? É o que nós tenhamos confiança em Deus. A terra não está abandonada, embora quando nós lancemos nosso olhar sobre a situação atual, a gente começa a ter crise de ansiedade. Será que partiremos para uma nova guerra mundial? Será que aquela promessa de renovação da terra não vai se cumprir? Sim, ela irá se cumprir. Assim como a chuva provoca em nós uma certa apreensão, ela é renovadora. Ela limpa os miasmas festilentos da atmosfera de sofrimento e de dor. Ela permite a renovação da terra, abençoa a agricultura. No amanhecer, no raiar do dia, a serenidade retornará. Essa é a destinação da terra. A terra será a nossa casa de paz, de esperança e de amor. Mas cabe a cada um de nós regar e trabalhar o seu pequeno cercadinho, semeando a semente do amor, da concórdia e do ensinamento da doutrina espírita. Porque nós somos o sal da terra. Repito, nós somos o sal da terra. Para dar sal e sabor não precisa de muito. Basta pouco. Não é isso? Vou cozinhar 1 quilo de arroz, vou colocar 1 quilo de sal? Não precisa. Não é? A gente pode ter um problema com isso. Mas enfim, porque nós somos, pessoal, o sal da terra. Não porque nós somos diferentes ou melhores que os outros. Não. Nós temos até mais dificuldades que muitas pessoas. Mas é porque nós estamos aqui, estamos recebendo o conhecimento da doutrina espírita. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles trabalhadores que abandonavam as fileiras do cristianismo. Muitos de nós nos corrompemos. Estamos aqui agora, no movimento espírita, para renovar, para resgatar os valores que Jesus lançou sobre a terra e que nós não soubemos cuidar no momento adequado. Portanto, estamos aqui com uma outra oportunidade, uma nova chance de renovação, de espalhar sobre a terra a semente da paz e da concórdia. Para isso, vamos nos amar e também nos instruir. Muita paz, muito obrigado pela atenção de todos.